Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra de Deus? Nós estamos falando esses dias, irmãos, sobre ser discípulo do Senhor, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do seu capítulo 14 e do versículo 25 ao versículo 35. São 10 versículos. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga espere por mim. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer ao pai, a mãe, e a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver com que se há de acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e ele não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda o embaixador e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de adubar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tome o seu assento, meus irmãos. Nós temos, eu vou usar uma palavra, nesses últimos meses, né? Nós começamos o primeiro culto que nós começamos a refletir sobre essa palavra foi 27 de março. Quando nós começamos a refletir sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Tendo a ideia, e sempre tendo essa ideia, se aqui dentro tivesse mais óleo e menos água, o que se destacava? A água ou o óleo? O óleo. Sempre se destaca o que tem mais. Se existe tanto discípulo de Jesus, por que eles não se destacam? Por que as ações deles não são vistas? Eu já falei e repito, se a Itália é um país com maioria cristã, a Itália deveria ser o melhor país da Europa para se viver. Por quê? O comportamento cristão estaria nas casas, na escola, no hospital, na igreja. E hoje nós temos dificuldade porque até mesmo na igreja tem sumido o comportamento cristão. E nós temos às vezes como cristãos dito o quê? Ninguém manda em mim, o meu braço, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim e pronto, acabou. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então nós precisamos refletir. E isso tem sido um confronto, né? Porque eu pessoalmente digo de mim, quando estou orando, escrevendo, às vezes paro um pouquinho, porque eu falo, meu Deus, acho que a gente não vai conseguir. Acho que a gente não está entendendo alguma coisa. Sabe quando você diz assim, tem alguma coisa errada? Já parou e falou assim? Meu Deus, tem alguma coisa que não está batendo. Eu não estou conseguindo. E às vezes pode ser que eu e você esteja nessa situação. A gente sabe que tem alguma coisa errada. Pode ser que não saibamos o quê. E por isso nós temos estudado isso. Para que a gente possa fazer uma avaliação da minha vida cristã. O que está errado? Porque eu estou tendo comportamento que não é de cristão. Eu estou tendo pensamento que não é de cristão. Eu estou me comportando de forma contrária ao que significa a palavra discípulo. Mas eu digo para todo mundo que sou um discípulo. E nós, na semana passada,
Nós paramos exatamente quando nós estávamos falando sobre a parte de a finalidade. Para que existem os cristãos, né? Um discípulo, o que ele faz? E nós trouxemos algumas coisas aonde nós falamos de reputação. Lembram-se disso? Que reputação não é uma autoconcepção. Eu me acho lindo, eu me acho perfeito. Não, isso não é reputação. Reputação é literalmente o que alguém pensa de você, não pelo que imaginou, mas pelo que ela vê. E muitos irmãos digam, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Ninguém tem que olhar para mim. Tem sim. Não, mas eu vou dar conta de mim. Mas se alguém cair por causa de você, você vai dar conta do sangue dela também. Perceba que não me preocupo com isso. Muitos não se preocupam. Foi quando a gente ainda falou que não adianta eu dizer para vocês que eu sou pastor, irmãos. Não adianta eu dizer aqui que eu sou pastor. Se vocês não verem em mim um pastor, trava tudo. Foi quando nós dizemos que Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas nos reconheçam como ministros, como servos, dispenseiros da casa do Senhor. E que nós sejamos encontrados fiéis. Se é alguém que tem que olhar para mim e ver que eu sou um pastor, quer dizer que eu vou ter que estar agindo como um pastor. E tem hora que, se você parar para pensar, alguém tenta fazer com que o pastor haja de uma forma contrária para que ele não tenha mais como cobrar alguém. Tem um monte de pastor que começou certo, irmãos. Começaram certo. Mas existe uma pressão da igreja que o pastor não seja tão certo. Por exemplo, quando um pastor fala para um casal, não briga, não se separa, não tem nada a ver com a minha vida. Quando o pastor vai no jovem, fala, namora assim, namora assim. Quando o pastor vai no adolescente, fala, você não tem idade para namorar, o que você quer namorar? Ô mãe, vamos sair da igreja. Por quê? Aqui não pode namorar. Sabe, paga as contas de casa? Quer casar? Por que quer namorar agora? Perceba, tudo isso vai tendo pressão para o pastor ou não vai? Chega um momento o pastor fala o seguinte, faz o que vocês quiserem. Faz o que você quiser. E a pessoa que vai ser aconselhada, irmãos, tem irmãos que só se aconselharam uma vez comigo. Falou, não vai dar certo. Por quê? Não concordo com nada que ele falou. Aí começa a se aconselhar com outros. Que esses outros vai em quem? No pastor. O irmão falou para mim, pastor, que estava falando. Eu falei, não sei, irmão, não falou comigo não. Só que eu já sei que ele veio falar comigo. Mas o meu conselho não serviu. Aí quando dá tudo errado, ele se lembra de mim de novo. Aí ele fala, pastor, vem cá. E eu não estou aqui para dizer, eu avisei. Eu estou aqui para dizer, agora a solução é essa e essa. E às vezes a solução é a seguinte, engole seco e espera o tempo passar. E quem quer ouvir isso? Ninguém. Existe uma pressão sobre a igreja, para a igreja parar de falar de salvação, perdão, reconciliação. Fala só de bênção. Aqui tem um monte de gente que precisa de documento, falar de documento. Aqui tem um monte de gente precisando de emprego bom para ficar um pouco mais em casa. Tem gente querendo trocar o celular porque está todo rachado a tela, não tem dinheiro. Fala alguma coisa aí que me faça sair daqui vivo. Você é salvo em Cristo Jesus. Ele perdoou todos os seus pecados. Quem te acusa hoje não é Cristo, é o diabo. Vamos levantar, fazer a oração final e ir embora? Glória a Deus por esse culto. Perceba, nós falamos que somos, mas isso não está mais... Fala a verdade, irmãos, você tem que se lembrar, né? Se lembre, por favor. Quando você ganha uma coisa que você precisava tanto, não dá alegria? Agora, pensa agora, nesse momento, nesse exato momento. Deixa eu ver se alguém quiser fazer aqui, para mim, tá, aí usa eu como exemplo. Alguém vem em você e fala assim, vou te dar 1.000 euros. Olha só, irmãos, vocês deram mais glória agora do que quando eu falei que vocês eram salvos.
Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós estamos sendo pressionados para dar mais valor ao material do que ao espiritual. Nós estamos sendo pressionados para realizar os desejos da carne do que os desejos do espírito. Existe uma guerra, irmãos, uma guerra espiritual para que a gente não congregue, para que a gente não leia a Bíblia, para que a gente viva uma vida triste. Quando a gente errar, a gente desista. Não, errou. Isso não é incentivo, hein? Porque pode ser que alguém diga, oh, só isso. Porque alguém leu o texto, filhinhos, não erreis, não pequeis. Mas, tem um mas ali, não é dizendo peca à vontade. Se pecar, relaxa. Mas pastor, não fala isso não, senão eu vou relaxar agora. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que Cristo morreu para deixar para mim e para você o perdão. Só que se eu não entender o que é o perdão, eu brinco com o perdão. E nós temos tido do mundo uma pressão. Brinquem com Deus, brinquem com Deus, brinquem com Deus. Pense o seguinte, eu quero que você avalize você. Se você fosse Deus, e você fosse ter uma relação com você mesmo, como que você estaria com você? Eu estaria nervoso comigo. Estaria dizendo, mas eu não já falei, por que ele está pedindo confirmação de novo? Mas por que ele está orando de novo por isso? Mas por que ele está errando de novo? Eu não já falei, mas o que ele está fazendo? Ele não já leu? Ele não já falou que entendeu? Perceba. Nós não estamos entendendo, porque o mundo quer que você não entenda. Aí nós temos uma falta de equilíbrio. Tem gente que se sente santo e não é. E tem gente que se acha o pior pecador, mas também não é. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Aí vem um Cristo, restabelece o contato com o céu. Nós dizemos que acreditamos e vamos seguir Ele, somos seus discípulos. Mas quando olha em nós, não tem nada dele. Não tem comunhão com o Pai, não tem vontade de orar, não tem vontade de ajudar, não tem perseverança. E aí tem um cristianismo de pessoas. Você pode ver, quem está, isso daqui, você reflete aí. Quem está numa igreja liberal, aparentemente está mais feliz que quem está numa igreja tradicional. Eles ainda dizem, se liga, eu vou para balada. Eu bebo, eu fumo, eu danço, eu curto a night. Depois eu estou no culto. Deus não quer isso, rapaz. Deus quer o coração. Perceba, a gente não fala, mas às vezes a gente fica preso. Sendo que, o que é uma igreja tradicional? Alguém diz, usa terno, não é isso. A igreja tradicional não usava terno. Ela usava a Bíblia, a palavra. Para mim, uma igreja tradicional é aquela que antes de querer se parecer com o mundo, peraí, fazer tatuagem. Deixa eu ler aqui. Ninguém nunca fez tatuagem na Bíblia. Paulo não fez tatuagem. Para que eu vou querer fazer tatuagem? Quem faz tatuagem? Deixa eu ver quem começou. Roqueiro, espíritas, ateus. Para que eu vou fazer isso? Deixa isso para lá. Basta. Perceba como seria simples. Aí vem um pastor, o pastor fala, não meu filho, faz o que você quiser da sua vida. Ah, eu vou para aquela igreja é legal. Nós teríamos que entender o cristianismo melhor. Entendendo melhor, eu vou ser um discípulo melhor. E eu não vou me comparar com o mundo. Qual que é o nosso... Sempre que você tiver vontade de fazer alguma coisa, irmãos, o que a Bíblia diz? Por que a gente não aceita homossexualismo? Por quê? Eu queria, talvez corte a live aí, mas não tem problema. Eu queria participação, vai, vamos hoje abrir essa sessão. Ninguém vê você em casa e ninguém escuta a sua voz, só a minha. Mas eu vou, 3 pessoas, me respondam, por favor, 3, por favor. Levanta a mão quem vai responder. Aqui, 1, 2, 3, já levantaram desse lado, esse lado perdeu. Eu deixo uma pessoa desse lado, levanta a mão aí se quiser. Então vamos lá, quem levantou primeiro aí? Cadê as mãos levantadas? Mas tem que ser, não precisa explicar, é só para falar por que a igreja não aceita o homossexualismo. Porque não tem na Bíblia e não, porque tem na Bíblia, só quer dizer, né? Tá, não pode, ok. Ok.
Como vocês são crente? Tem alguém desse lado de cá? Vai, Vitória. Desculpa, não podia falar o nome. Porque abominava os olhos de Deus. Então nós não aceitamos o homossexualismo porque está contido na... Por que eu minto? Por que eu fofoco? Por que eu penso mal? Por que eu não me consagro? Está escrito na Bíblia também? É, irmão, sabe por que eu condeno o homossexual? Porque eu não sou. Você está entendendo a dificuldade de entender o cristianismo? Tem escrito também que adultério é pecado, mas tem pastor dizendo é melhor você adulterar e tem um monte de bagunça. Você vai procurar aí, essa internet trouxe umas coisas que eu até estava falando com os irmãos. Tem coisa que eu vejo, eu penso na minha, que é um filme montado. Não é possível que aquilo aconteceu num culto. Não é possível. Não é possível que aquilo aconteceu dentro de uma igreja séria, que ora, que jejua. Não é possível que aquilo é dentro de um ambiente que tem a Bíblia como guia de fé. Mas tem acontecido isso. Porque a gente não entende o que é ser. Então, na semana passada a gente trouxe essa ideia muito clara. E hoje nós vamos entrar que todo discípulo, ele busca viver sua vida em santidade. Se você está aqui e não está buscando viver em santidade, você não está indo no caminho certo. Eu não vou dizer que você não é discípulo. Eu vou dizer que você está no caminho errado. Porque, biblicamente, tinha um homem em pecado e Deus atrás dele em pecado, mesmo assim. Vocês já leram isso aí? Ele estava em pecado e continuava sendo homem de Deus, só que estava em pecado. Como que pode isso? Quem não se lembra de Jonas? Foge, está contra a vontade de Deus, mas Deus está olhando e falando, eu estou te vendo. Está pensando que Ele não está te vendo? Ele está te vendo, hein? Ele está te olhando, ó. Está fugindo? Está fingindo que ninguém sabe? Ele está vendo. E está vendo bem direitinho. E pode ser que você está até dormindo, que nem Jonas falando, escapei. A gente precisa nessa noite, irmãos, buscar a santificação. E santificação, no seu sentido, o que é? Porque alguém diz, é um santo. O que é um santo? Não vou pedir mais participação não, senão complica. A palavra santificação, ela tem a ideia de separar. Separação. E também consagração. É uma palavra de mão dupla. Porque tem gente seguinte, que fala o seguinte, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Mas você se consagra para Deus? Não, então parou, você não está entendendo. Santificação é quando eu decido sair daquele pecado e dedicar minha vida para Deus. Essa é a vida que eu e você precisa buscar. A Bíblia vai dizer que sem santificação, quando você abre aí, né, se você já quiser tomando nota, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não vai dar para ver Deus sem santificação. E agora? Agora, é por isso que é difícil se eu não entendo o que é o cristianismo. Se eu não entendo, isso aqui dá nervosismo. Se eu não entendo, isso aqui me acusa. Não, isso aqui me liberta. Isso é libertador, é palavra de Deus. Diz o seguinte, tem o caminho a ser seguido. Quem aqui, olha lá, quem aqui quer ver Deus, mas dê um amém com força, peraí. Senão, vocês não entendem. Quem aqui quer ver Deus, diga amém. O amém não vai te levar para ver Ele. Mas a santificação. E nós temos se esquecido dessa realidade. E eu queria que você abrisse comigo aí a Bíblia.
que a gente vai tentar fazer uma definição bíblica de santificação. 1 Pedro, capítulo número 1, vamos ler o versículo 15 e 16, que vai fazer uma referência a Levíticos 11, 44. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 15 e 16. E sempre que você escutar eu pregando, irmãos, entenda o seguinte: eu estou pior que você, no sentido de, eu tenho muito mais a temer do que você está ouvindo, porque eu estou falando. Paulo diz o seguinte: eu tenho que tomar cuidado, porque pode ser que eu falando, eu venha a ser acusado daquilo que eu mesmo falo. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se Deus me deu a palavra, se eu já li, se eu já compreendi, por que eu não estou cumprindo? Aí, a surra é maior. Se a gente pensar uma definição bíblica, diz o texto: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos na igreja. Esse texto incomoda, por quê? Porque nós vamos usar sempre uma frase: eu sou humana. A carne é? Ai, mas toda vida fraca. A gente não entende esse versículo, depois pode ser que a gente chegue nele. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo de número 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O conselho bíblico para mim e para você é o seguinte: se separe. Se separe do padrão do mundo. Se separe. A gente quer, seja sincero, a gente quer se separar? Não. A gente vai comprar uma roupa, a gente vai ver a moda. Daí agora, quem está assistindo no Brasil, talvez que não sabe, aqui no Brasil, quando a gente fala truco, alguém grita 6. Aqui não, truco é maquiagem, né? Colocar o truco. É truco? Quando você vai comprar uma maquiagem, qual que é o modelo que está ali? O que inspira a uma mulher fazer maquiagem? O que inspira? E eu não estou falando que não tem que se cuidar, viu, irmão? Se cuida, quem casou também se cuide, viu? Por favor. Porque tem gente que deixa o casamento acabar para começar a se cuidar. Se cuida. Se arruma antes, se tiver que... faz tudo antes. O marido aí, ó, se cuida. Porque depois fica achando que é mocinho. Não é, você está velho. Se cuida você. Precisamos nessa noite entender que o convite da santificação é você se separar dos padrões mundanos. Tenho me separado? Tenho tido essa ideia dentro do meu coração de separação. E aí alguém pode dizer o seguinte: mas eu estou na igreja já, pastor, não estou conseguindo ainda. E aí você tem que entender que a santificação, ela é progressiva. Ninguém aceita Jesus assim, ó. A gente vê na internet, né? Eu bebo cachaça. Faz uma oração, fala: vê essa cachaça. Isso é mentira. Deus não faz você esquecer do que você fez. Deus faz você lembrar e dizer: eu te perdoei de tudo isso. Continua. O ex-drogado fala: eu era drogado, mas agora eu sou liberto. Então, dentro desse processo, é um processo. Tem que ter movimento. Tem que ter progressão. Eu não estou bom ainda hoje, irmãos. Eu fico sempre, quando fala de progressão e de fé, eu me lembro sempre de Jó. A Bíblia começa no livro de Jó dizendo o seguinte: viste o meu servo Jó? Que homem, irmãos. Temente. Ele se desviava do mal, irmãos. Ele não olhava para as meninas. Ele diz que ele fez um concerto com os olhos. Olha a menina ali, eu não vou olhar não. Se ela passar, você fala: Só que aí, esse homem, lá no capítulo 42, quando ele está acabando, ele diz o seguinte, depois de tudo acontecer, fala: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar.
Só de ouvir falar em Deus, ele conseguiu ser tudo aquilo. Só que ele diz, depois desse processo, agora os meus olhos te veem. O problema que a gente tem, irmãos, é que de entender isso. É progressivo. E às vezes nós não fazemos nada para progredir espiritualmente. Nós não buscamos a santificação. Sem a qual, meu Deus, isso não dá medo em você não? Você não se preocupa ficar rindo? Não é para rir, não é para chorar. Se não tem como eu ver Deus sem santificação, por que eu não estou buscando a santificação? Pastor, mas eu não sei. É se separar do que é mundano. É se separar da má conversa. Se separar do mau exemplo. Se separar da má referência. Essa é santificação. Mas ao mesmo tempo que eu me separo daquilo, eu dedico o meu ser a Deus. O que você faz para Deus? Você tem um dom aqui. Cada um tem um dom. Nem que seja abraçar, nem que seja amar, nem que seja falar bom dia. Você sabe fazer alguma coisa que ninguém faz como você. Tem um irmão que até falo para ele o seguinte: se você fizesse o que você faz para Deus, você ia ganhar muita gente para Jesus. Só que para Jesus não dá dinheiro. Aí às vezes a gente não quer fazer para Jesus. Às vezes para Jesus não dá nem elogio. Perceba que nós precisamos hoje ver se estamos buscando. Você tem buscado a santificação? Se não tem, hoje é noite. Porque senão você não vai conseguir ver Deus. Se você quiser viver uma vida misturada, e aqui, progressão, ok? Eu já disse aqui uma vez, se eu chego na igreja hoje e eu minto 10 vezes por dia, passou um mês, eu estou mentindo 9. Eu estou bom? Não. Progredi? Progredi. Moisés demora 40 anos para ficar pronto no deserto. Sendo que já tinha 40 anos de capacidade humana. Aí Deus leva ele para o deserto. É que a gente tem pressa, não é isso? Tanto que quem chega na igreja, passa uns dias, já quer ser. Não, eu quero falar, Deus falou comigo. Calma, filho. Calma. Oh, você já leu a Bíblia? Não, mas Deus falou. Não estou falando que Deus não fala. Nós queremos ter pressa para tudo. É a era gospel fast food, não é isso? Aconteceu. Não. Quando você errar, tem um processo dentro do seu erro. Para você entender o seu erro. Por que eu errei? Se eu sabia a verdade. Você nunca se perguntou isso, não? Você nunca parou e falou assim: Deus, por que eu errei se eu sabia a verdade? Porque você é um homem. E toda vez que você sair da minha presença, tem outro que vem ocupar a minha presença. Eu e você nunca estamos vazios. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Evangelho, nós tínhamos dentro de nós o quê? Demônios, que dominavam o nosso pensamento, nossa ação. Só que quando a gente aceita Cristo, os demônios vão para onde? Vaza, sai daqui. Só que tem um tempo o demônio fala: vou dar uma olhadinha lá. Vou ver se ele aceitou que o Espírito Santo morasse nele. Vou ver se ele deixou a casa limpa. Você limpa a sua casa? Você gosta? Se você chegasse na minha casa hoje, na minha casa, eu vou falar uma expressão antiga, porque eu sou antigo, quem não entendeu eu explico depois. O pinico, que era uma bacia que se colocava do lado da cama, porque o banheiro era fora de casa, então não dava para sair fora para fazer xixi. Fazia o xixi ali e amanhã joga fora. Chega na minha casa, o pinico está em cima da mesa que se janta. Fala, que nojento. Eu não como nessa casa nunca mais. O Espírito Santo habita em qual lugar? Nessas paredes? Paulo escrevendo diz: vocês por acaso não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Aqui nós estamos dentro de um templo. Tudo arrumadinho, né? Ali, aqui, cadeirinha, tudo meu no lugar. Se chegar aqui e tiver tudo bagunçado, você fala: vixe, que bagunça, rapaz. Se tiver tudo sujo. Mas você já entrou aqui e já perguntou: quem será que limpa? Está sempre limpo. Quem será que arruma? Perceba que o Espírito Santo ele vai morar em você, mas a sua casa, como é que está?
A santificação é o processo de limpeza da casa. A santificação é o processo de dizer ao Espírito Santo: eu estou arrumando para ficar do seu jeito. Quem manda na casa, irmãos? É a mulher, não é? Se a mulher quiser que a parede seja amarela, homem... Eu vou dizer uma coisa aqui, mas não me interprete mal, hein? Homem que quer ficar arrumando um móvel de casa, ele tem que deixar... É mulher que cuida disso. Minha filha, você quer pôr a mesa onde? Ali, tá bom, tá aqui. Quero a parede rosa. Tá bom, pinta de rosa. Como você tem feito com o Espírito Santo? Quem manda aí no Espírito Santo? Quem manda no templo aí é você ou é o Espírito Santo? Perceba que irmãos, isso aqui eu não estou falando para você. Você tem que entender o seguinte: sem a santificação eu não vou ver Deus. E eu acabei de gritar aqui em alto som que eu quero ver Deus. Todo discípulo, ele tem prazer em buscar a santificação. Abra sua Bíblia por gentileza. Romanos capítulo 12, o verso 2. Os meninos ali ficar mais rápido. Depois Colossenses 3,5, coloca aí para mim. Depois 2 Pedro 3,18. Eles já se perderam. Porque pela graça... Não, eu quero Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa, que eu já falei, mas como a gente está dentro do assunto da santificação, santificação não começa na roupa. Entende isso daqui? A verdadeira santificação não começa na roupa. A renovação do teu entendimento. Enquanto não mudar aqui dentro, fora é falsidade. Eu não estou pecando, mas eu estou doido para pecar. Não está liberto ainda. O ato de não pecar, não é que eu estou liberto. Eu estou no processo. Eu estarei liberto quando eu falar, não quero mais pecar. Só que aí eu tenho que tomar uma decisão. Não me conformar com o mundo. Um assunto que eu vou tratar aqui, que eu estou quase acabando, que eu não queria falar disso, mas porque o meu pastor, 20 anos atrás, falou disso, e algumas famílias saíram da igreja. Eu vou tratar sobre 10 formas de criar um delinquente. 10 maneiras de ter um filho delinquente. E pode ser que quando eu acabar, algumas famílias vão embora da igreja. Porque na igreja que eu era, saíram da igreja. Porque o pastor leu o que a Bíblia disse e alguém falou, não interessa, quem manda no meu filho sou eu. Porque hoje tem muita gente com filho velho desviado por culpa do pai. O pai não se compromete com Deus. O pai não ora. O pai não jejua. O pai não lê Bíblia com o filho. O pai não traz nem um filho para a igreja. Quando cresce, você acha que ele vai para onde? Quando fizer 18 anos, irmãos, ó. Arrivederci. Au revoir. Adio. Nós temos que hoje entender que tem um caminho a ser seguido, e se nós não se preocuparmos, nós vamos ficar se enganando. O que Tiago diz? Não se engane com falso discurso. Não se engane com falso discurso. E a gente tem feito o que, irmãos? A Bíblia diz que um cego conduzindo outro cego, ambos cairão no buraco. A Bíblia diz que quando alguém vem falar com você a verdade, se for um tolo, você perde um amigo. Não é isso? Cuidado quando for aconselhar um tolo, porque ele vai virar seu inimigo. Aconselhe o sábio, que ele vai virar seu amigo. E infelizmente está cheio de cristão tolo. Depois de um conselho verdadeiro, sem interesse, ele fica com raiva de você. Ele não procura mais você. E nós precisamos nessa noite entender que não tem como eu ser santo se eu me conformo com o mundo. E não adianta ficar colocando roupa de crente. Você tem que ter o pensamento de crente. Paulo chega a ser o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Eu fico pensando às vezes, eu estou no processo ainda, irmãos, confesso. Porque minha mente às vezes não é de Cristo. Já pensou aqui agora, uma cena, chegando um anjo aqui? A partir de agora, irmãos, nós vamos expor
todo o dia dos irmãos, todos os seus pensamentos que não foram revelados. Washington, venha cá. Não, eu não vou não. Até os meus pensamentos, se fossem para ali, vocês falavam, pastor, sai fora. E mesmo assim eu estou aqui, e mesmo assim você está aí. Porque tem uma graça dizendo, olha, você está no processo, mas não pare, continua se santificando. É um processo que tem que começar dentro. Não se preocupe, irmãos, para de se preocupar com os outros pensam de mim. Ah, mas se eu chorar, mas se eu der glória a Deus, se eu for lá na frente. Não se preocupa com isso. Tem um que está vendo o teu coração, está vendo o teu pensamento. O discípulo de Jesus se preocupa com a santificação. Tem gente que fala, não estou nem aí. Eu falo, vixe, está desviado faz tempo. Porque o discípulo fala, eu estou aí sim. A Bíblia diz o seguinte, ai daquele que pecar? Não. Ai daquele que der escândalo. É necessário que venha escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Era melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse ele dentro do mar. É melhor que isso? Era melhor passar por aquilo? E a gente está preocupado em dar escândalo? Não está. Quem não está preocupado fala o que quer, na hora que quer. Quem está preocupado fala assim, não. Salomão tem um momento que ele diz o seguinte, o segredo do rei é ocultar. Sabe por quê? Por exemplo, o Sérgio, vou usar o Sérgio como exemplo. O Sérgio e o Fernandes, estamos aqui no ensaio, deu alguma confusão, brigaram mesmo. Só nós sabemos. Os dois pediram perdão, a gente orou, foi embora para casa. Está tudo resolvido? Se a igreja toda tivesse visto, estava resolvido? Nunca mais. Podiam mudar de igreja. Perceba, eu e você temos que ver o seguinte, eu estou buscando a santificação, eu estou não me conformando com o mundo. Olha o que diz o texto, não se conformeis, mas a renovação do seu entendimento E aqui tem, eu já falei isso, né, e repito porque alguém fala assim, mas o senhor está repetindo, é porque você continua pecando. Então, vou repetir. Toda vez que você faz uma prova que você não passa, você repete. Então não se preocupa se você já ouviu. Se você já ouviu, é Deus falando, estou falando com você de novo, ok? Por que eu tenho que buscar? Por que eu tenho que buscar a santificação? Para me saber a vontade de Deus? Para me conhecer qual é a boa, perfeita e agradável? É isso que está dizendo ali? Está dizendo que é para você experimentar. Hã? Eu brinquei, mas eu estou com sede mesmo. Deus quer que você viva a boa. Ele quer que no seu dia a dia você fale, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Uma fruta que eu não como faz tempo é manga. Manga não, é jaca. Aonde for que eu pegar uma jaca, que eu morder, eu vou ter esquecido do sabor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Lembra quando os discípulos fugiram com Pedro para pescar? Que aí João, veja, é aquela frase, sempre que eu leio esse texto eu choro, mas vou tentar não chorar. A Bíblia diz que eles estão pescando, aí João diz o seguinte, é o mestre. Você sabe o que é isso? Quando você está num lugar e está tudo perturbado, uma dor, vontade de... Aí fala assim, eu não sei se você sente isso, mas... Aí na hora você fala, ele está aqui. Aí o nervosismo vai embora, o desespero vai embora, a acusação vai embora, e da sua boca sai, perdão meu Senhor, eu vou continuar. E você continua. Mas eu preciso buscar a santificação. Enquanto eu estou me moldando com o mundo, eu não sei. Aí eu fico toda vez falando, eu sei o que Deus tem para mim, irmã. Como você descobriu o seu chamado? Eu não sei o que Deus quer de mim. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 5.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é... Sabia que ninguém liga de avareza? Avareza é quando ama muito dinheiro. O cara gosta de dinheiro que até baba. Falou de dinheiro, mais 10 euros. Fico. Mais 5 euros, 5 euros. Não posso perder 5 euros. O filho fala, vamos tomar um café? Não, café pagar 2 euros para tomar um café na rua. Tomar em casa. As pessoas não pensam nisso. Mas se você se preocupa muito com o dinheiro, diz o texto bíblico que a avareza é idolatria. Sabe por quê? Porque o único senhor que tem é o dinheiro. Tanto que Jesus diz, você não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon, que é a riqueza. E toda vez que você dá mais valor ao dinheiro, e não quero que você pense que não é para trabalhar, pagar as contas, não estou falando disso. Estou falando que quando você é avarento, você abandona o que daria fruto familiar para ter 5 contos na carteira. Aí o texto diz, mortificai. Irmãos, Paulo diz o seguinte, eu gosto quando Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. A expressão tem vários sentidos, né? Mas ele está falando que é uma briga. Todo dia eu estou brigando comigo mesmo. Todo dia você vai ter essa briga espiritual mesmo. O diabo falando, faz, vai. Você, não. Eu vou mortificar o quê? O pensamento? Os vossos membros que estão sobre a terra. As mãos, os olhos, os ouvidos, a boca, os pezinhos. Toda vez que você chegou lá para pecar, você saiu de algum lugar, não saiu? Se você não tivesse saído. Toda vez que você escutou alguma coisa que te desanimou, você quis ouvir, não quis? Sabia que muita gente está morrendo por causa da audição? Você sabe quando Neemias está lá construindo tudo? Vem lá, Sambalate, Tobias, Gesem, diz, vem aqui, nós quer só conversar. Fala, nenê. Comigo não. Sabe por quê? Depois que você ouviu, não dá para fingir que não ouviu. Não dá para fingir. E tem um monte de gente aí fora, desviado, falando coisas que quando você escuta, você quer desviar. Tem uns desviados que estão falando, eu estou melhor. Né? Tem um que disse aí que até estava melhor financeiramente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Mas todo discípulo busca se santificar. E quem busca se santificar vai mortificando essas coisas. As concupiscências, os desejos carnais que são inerentes a nós. Precisamos batalhar. Precisamos pedir ajuda. Eu fico tão nervoso quando alguém não pede ajuda, só pede ajuda quando o leite derrama, vamos dizer assim. Aí às vezes eu falo, por que você não falou antes? Ai, fiquei com vergonha. Agora... Se tivesse falado antes, né? Pastor, eu entrei. Sai. Tem que pensar um pouquinho nessa noite. Tem que refletir um pouquinho nessa noite. Para a gente ir embora dizendo o seguinte, espera aí, eu tô progredindo espiritualmente ou não? Não. Abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Pedro 3,18. Nós temos um processo para se santificar. Então, se você ainda não está... Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Olha o que ele está dizendo. Crescei na graça e no conhecimento. Como se cresce? Está dizendo o quê? O que é crescer? Eu não sou hoje, já falei isso aqui, repito. Eu não sou hoje o que eu deveria ser. Mas eu estou melhor do que ontem. Só que amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Eu estou progredindo. E isso é um esforço. Ele usou uma palavra antes em Colossenses, mortificar. O que é isso? Mate. E como é que se mata uma coisa, irmãos?
Difícil, é? Eu não sei se a gente chega, mas tem uma forma muito fácil. Então entenda isso, que a salvação depende desse processo de santificação, que é uma separação do pecado, uma dedicação para Deus. É um processo, mas uma perguntinha aqui para vocês: como é que eu posso ser santo neste mundo, cercado de pecado? Mas como eu vou ser santo? Eu vou baixar hino, aparece foto de mulher nua. Vou baixar hino, baixar playback, santificação. Escreve lá, aparece o site. Aí está lá no cantinho lá. Esse dia eu mostrei para Dani. Olha, Dani, que aparece nos lugares. Se clicou, já foi, irmãos. Depois que fez, como ser santo? Abra sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo número 17. Quero ler do versículo 15 ao versículo de número 17. Irmãos, eu gosto desse texto porque você já viu quando às vezes alguém me liga e fala assim: pastor, obrigado pela oração. Você já falou para Jesus, obrigado pela oração? Ele orou por nós aqui. Olha o que ele vai dizer: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como vencer? Ei, todo mundo aqui olhando para mim? Estão me vendo? Salmo 119, 9. Para vocês que estão ali, aquele grupinho ali que me dá muito trabalho. Para eles que estão numa fase de incerteza. Para eles que estão numa fase de puberdade. Para eles que estão numa fase que dá tempo de errar e corrigir. Como é que vocês vão corrigir e vencer o pecado? Como purificará o jovem o seu caminho? Como eles vão resistir? Observando conforme. Mas ali tem um detalhe, tem uma palavrinha ali. Eu observo ela assim? E por que a sua está assim? Ó, observando. Eis você aqui. E não vai ficar que nem aqueles doidos, não. Abre, começa a ler, vai fluindo. Se você crê nisso, você vai sair daqui hoje melhor. A palavra nos faz vencer o pecado. Tem uma palavra que Jesus disse em Mateus 26, 41. Abre aí, por gentileza. Que tem uma forma também da gente vencer. Você sabe que Jesus foi orar com... Irmãos, eu fico ouvindo esse texto também. É como se eu fosse orar com os irmãos. E quando eu voltasse, falava: ora aqui, porque senão eu vou morrer. Aí quando eu volto, está todo mundo dormindo. Aí Jesus volta, eles estão dormindo. Aí Jesus falou: Pedro, nem uma hora? Irmãos, não conseguiram orar uma hora. Os discípulos, hein? Os discípulos, hein? Mas sabe por que eles não dormiram? Porque não era eles que iam morrer. Sempre quando não é nós, a gente dorme. Mas quando somos nós, a gente fica acordado. Todo mundo aqui, quando passou com dificuldade, acordou 3 horas para orar. Quando era o irmão que pediu, ele falou: não, eu oro amanhã de dia, não precisa orar 3 horas não. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. A oração e a vigilância é um caminho para você vencer a sua carne. Quando você faz isso, o espírito vai ficar pronto. Está orando? Está orando? Esses dias o irmão falou para mim: pastor, eu não estou conseguindo orar direito, porque tem hora que parece que eu estou doido. Parece que estou falando sozinho.
falei, tá não, continua. Quem crê que Jesus está aqui? Nós não estamos sozinhos aqui. E eu queria que eu falei isso um pouco domingo sobre, nós vamos ter que sacudir você. Você vai ter que crer. Ou nós cremos, ou nós cremos. Falar que nem mineiro. Ou nós quer, ou nós quer. Eu sei lá se fala assim mineiro, mas eu... Né? Uai só. Não é assim não, né? Desculpa. Desculpa. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Glória a Deus. Eu não tenho mais tempo, né? Hebreus 4, 15. Esse versículo te dá esperança, e para mim também. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas... Isso daqui quando eu leio, e é cada um com Deus, né? Porque eu já disse isso aqui, repito, eu deveria ser melhor, porque eu sou pastor, não é isso? Teoricamente eu deveria estar anos-luz, digamos assim, pela função. Mas aqui diz que tem um que não é como eu. Pode ser que eu não entenda a sua fraqueza, irmão. Pode ser que quando você fraquejar, eu falo, não dá para entender. Mas ali diz que tem um... que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo, ele foi... Só que ele teve uma posição. Ele não pecou. Nós vamos ter sempre esse Jesus. Sempre ele dizendo para você assim, ó. Eu posso dizer para você, está fora da igreja. Ele fala, continue e procura outra igreja. Eu posso dizer para você, não, você não vai. Ele fala, sai desse lugar, porque eu posso te ajudar e você pode vir para cá. Entenda isso hoje. A santificação é um processo que nós vamos ter ao nosso lado. Nada mais, nada menos que Jesus, o Filho de Deus, que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo e breve voltará. Ele está todo dia olhando para você dizendo, eu estou crendo em você, rapaz. Eu entendo tua fraqueza. Eu passei por isso. Quando a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, irmãos, você tem que pensar em tudo. Menininha deu em cima dele. Mulher deu em cima dele. Alguém tentou que ele fosse inteligente para enganar alguém na hora de vender os seus produtos. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel. E aí, sendo fiel, ele veio ser o nosso sumo sacerdote. E ele tem total poder para entender a minha e a sua fraqueza. Por isso hoje, nós vamos continuar semana que vem. Não falta pelo amor de Deus. Mas não pare também pelo amor de Deus. Continua. E para a gente terminar o culto, nós vamos fazer todos juntos uma frase bonita. E eu vou falar primeiro, vocês aprendem. E nós vamos falar ela todas juntas em alto e bom som. Insista, persista e nunca desista. Vamos lá? Calma, repito para você decorar. Insista, persista e nunca desista. 1, 2, 3 e... Insista, persista e nunca desista. Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.